A marca da besta é um chip? Uma vacina? Talvez um número como 666? Um sistema de igreja? Isso resultará em perseguição? A profecia bíblica nos alerta que precisamos do selo de Deus para sermos salvos? Você vai querer saber essas respostas da Bíblia. Certifique-se de se inscrever e clicar no sino para ser notificado nos próximos vídeos. Meu nome é Cami Utman e este é o Desbloqueando as Profecias da Bíblia. O caos está aumentando em todo o mundo. Divide-se em política e uma pandemia mundial que está varrendo nosso globo. Estamos caminhando para uma nova ordem mundial. O que vai acontecer a seguir? Junte-se à palestrante internacional Cami Utman em uma jornada para revelar a verdade da Bíblia e descobrir as principais respostas para as perguntas bíblicas. Nas viagens de Cami ao redor do mundo, ela documentou milagres incríveis, enfrentando situações de vida e morte. Junte-se a nós para desbloquear Profecias Bíblicas 2.0, que irá demonstrar como Deus nos deu diretrizes para navegar com sucesso pelo que está por vir. Juntos, veremos como a profecia bíblica está sendo cumprida mais rápido do que nunca e como podemos ter esperança para o futuro. Bem-vindo de volta para o próximo episódio de Desbloqueando as Profecias. Agora, se hoje é a sua primeira vez assistindo, você pode acessar awr.org/bible e assistir todos os episódios anteriores. O tópico de ontem é um dos meus favoritos. É tão reconfortante para mim saber que Deus, Ele é amor, está fazendo tudo o que pode para nos salvar. Hoje voltamos nossa atenção a um tópico que ainda atrai uma resposta daqueles que não acreditam na Bíblia. Foi popularizado por Hollywood e é muito mal compreendido. A marca da besta é um assunto sério, que merece um estudo aprofundado. Vocês vão querer ficar comigo, amigos. Você tem alguma pergunta relacionada para os assuntos que estamos estudando, ou talvez tenha uma pergunta bíblica totalmente não relacionada? Se você tiver um pedido de oração, basta clicar aqui no link e adoraríamos responder as suas perguntas e orar pelo seu pedido. Vamos orar e passar ao nosso tópico, a marca. Pai Celestial, Senhor, esvazie-me de mim mesmo, encha-me com o Teu Santo Espírito, que sejam apenas suas palavras que falem, como o seu navio, Senhor. Conceda-nos um entendimento claro deste tópico, a marca da besta. É tão importante para nós sabermos, Senhor. Abra nossos corações, então nos apaixonamos mais profundamente por Ti, mesmo com esta verdade séria, Senhor. Vemos Seu amor. No nome precioso de Jesus, amém. Eu quero te falar sobre Michael, que vivia na parte norte da Tanzânia. Ele tem uma linda esposa e família e cultiva vegetais para vender. Quando adolescente, ele era um cristão, mas com o passar dos anos, ele lentamente se esqueceu de Deus. Michael se acalmou, casou-se, começou a cultivar legumes. Ele se orgulhava do seu jardim exuberante e sempre o mantinha limpo. Então aconteceu algo que interrompeu suas vidas felizes e pacíficas e arruinou as colheitas. Ele começou a ter um problema terrível com porcos selvagens. Destruíam suas plantas, comiam seus vegetais. Para proteger suas plantações, ele começou a ficar acordado a noite toda para vigiar. Uma noite, quando ele acendeu um fogo e preparando-se para uma longa noite, Michael ligou seu rádio. A estação que estava tocando era nova para ele, mas o som da mensagem era estranhamente familiar. Fazia tantos anos desde que ele tinha ouvido qualquer coisa sobre Jesus. Era tudo uma memória tão distante. A noite passou mais rápida dessa vez. Quando amanheceu, o rádio ainda tocava na estação, que ele aprenderia mais tarde ser a Rádio Mundial Adventista. Na segunda noite, Michael voltou a ligar seu rádio para a AWR. E desta vez convidou 5 de seus vizinhos e escutaram com ele. Na terceira noite, uma mensagem de fé foi apresentada no rádio. Seu coração ficou tão tocado e ele disse a seus amigos: existe um Deus grande o suficiente para proteger nossas colheitas. Por que vamos ficar acocorados toda a noite? Michael decidiu que daria outra chance para Deus. Em um esforço para testar e ver se Deus era real, Michael ficou em casa naquela noite em vez de sair e cuidar de suas colheitas. Ele reuniu sua família para ouvir a AWR e orou pela proteção de Deus. Na manhã seguinte, Michael correu para fora para examinar suas plantações e, surpreendentemente, não houve danos.
Ele estava tão animado e voltou correndo para compartilhar as boas novas com a família dele, pela primeira vez em sua vida. Ele percebeu que Deus é real e se importa com ele. Noite após noite, Michael voltou para casa, ouviu seu rádio e orou novamente por proteção antes de dormir pacificamente. Seus vizinhos começaram a fazer perguntas. Eles observavam enquanto os porcos passavam por seu campo apenas para comer as colheitas circundantes. Eles tinham certeza de que isso deveria ser bruxaria. Michael alegremente explicou sobre o rádio e sobre Deus, que até protegeria vegetais dos porcos. Vários de seus vizinhos decidiram testar o Deus também e ouviu a AWR, em vez de sair para vigiar as plantações à noite. Os porcos também não incomodaram mais seus vegetais. Em pouco tempo, Michael, sua família e 30 outras pessoas de sua aldeia se reuniram para dar suas vidas a Jesus através do batismo. Com o sorriso que Michael compartilhou, estamos muito gratos pela AWR, porque se não tivéssemos ouvido essa transmissão, ainda estaríamos no escuro protegendo nossas colheitas dos porcos e teríamos perdido ouvir sobre Jesus. 3 anos depois, os jardins de Michael continuaram a crescer e os porcos selvagens nunca mais voltaram. Michael adora contar a todos sobre Deus e agora se tornou um missionário. Seu amor por Jesus foi reacendido e ele tem uma paixão nascida de uma experiência pessoal de fé e confiança. Tudo isso é resultado simples de uma transmissão de rádio e um Deus grande o suficiente para responder às orações. Essa história é uma excelente demonstração de um homem colocando plena fé nos cuidados de Deus. Precisamos começar a praticar, colocar nossa confiança nas pequenas coisas da vida, para que quando os grandes problemas surgem, nós construamos nossa coragem e fé para tomar uma posição firme para Deus, não importa as consequências terrenas. O plano de Deus é o melhor. No quadro geral e nos pequenos detalhes, seu jeito faz sentido. É de justiça final. Então, quando olhamos como o mundo termina, podemos colocar nossa confiança em Deus que faz as coisas, porque sua maneira de fazer as coisas está enraizada no amor. É meu desejo sincero esta noite apresentar a clara palavra de Deus diante de você. Eu acredito que você está comigo, porque você está procurando a verdade. Você deve decidir por si mesmo o que é verdade e o que é o erro. Se você encontrar algo contrário na palavra de Deus, você precisa rejeitar. Mas se você buscar a verdade como um tesouro escondido, essa verdade será revelada a você pelo Santo Espírito. Amigos, é tão importante para você e para mim sabermos o que esperar e o que evitar. É importante porque quando a Bíblia avisa que algo vai acontecer, podemos acreditar que faz exatamente o que diz na hora certa. Estamos juntos há 9 apresentações e já vi como Deus cumpre cada palavra sua. Ele nos alerta com profecias para não nos paralisar de medo, mas para nos equipar com conhecimento que resulte em coragem. A verdade de Deus nunca é enviada para envergonhar ninguém. É sempre enviada para iluminar. Meu foco esta noite, e sempre, é não te deixar com medo, mas fiel. Os verdadeiros cristãos nunca são contra as pessoas, mas devem ser contra os falsos sistemas que escravizam as pessoas. O propósito do diabo é falsificar a verdade e tudo que Deus dá para o bem do homem. O diabo dá para a sua destruição. É por isso que você tem uma escolha. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê este livro, ouve esta profecia e mantém estas coisas escritas, pois o tempo está próximo. Você vai colocar a sua confiança nas tradições populares dos homens ou você dará a Deus a palavra final no tópico incrivelmente importante desta noite? Lembre-se de que o tema na série é Se está na Bíblia, e eu acredito. Se discordar da Bíblia, não é para mim. A linguagem mais assustadora, incrível e chocante em todo o livro do Apocalipse é usada para descrever a marca da besta. Vamos ler como Deus descreve a punição para quem recebe a marca. Apocalipse 14, de 9 a 11.
Então um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem receber sua marca na testa ou em sua mão, ele também beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado com força total na taça de sua indignação. Ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos, na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e eles não têm descanso de dia ou de noite. Os que adoravam a besta e sua imagem, e todo aquele que recebe a marca do seu nome. Em breve identificaremos as características da marca da besta. Mas antes de fazermos, é importante saber que qualquer pessoa que receber a marca da besta está perdida para sempre. A profecia afirma que a grande maioria das pessoas nessa terra vão escolher receber a marca da besta. Deus ensina em Apocalipse que todas as pessoas na terra estão se dividindo rapidamente em dois grupos. Um grupo está seguindo a Deus do céu e receberá o selo ou a marca de Deus. O outro grupo estará seguindo Satanás, que é representado pela besta, e eles receberão sua marca. Tragicamente, a menos que uma pessoa saiba com certeza qual é a marca da besta, ela sem dúvida vai receber essa marca. Precisamos ser positivos, que possamos identificar a marca da besta na palavra de Deus. Lembre-se, estudamos como o quarto mandamento de Deus é o selo de Deus. Aprendemos que um selo tem 3 componentes: o nome de Deus, seu título ou cargo como nosso Criador, e seu território ou domínio sobre o céu e a terra. Deus providenciou para o seu povo um sinal, um selo, uma marca de seu poder criador e redentor. O mandamento do 7º dia encontrado em Êxodo 20, de 8 a 11 dias. Lembre-se de santificar o dia do Senhor. Devemos observar o sábado ao longo de nossas gerações como uma aliança perpétua, ou seja, contínua com Deus. É um sinal entre Deus e seu povo redimindo para sempre. Ezequiel 20, 12 diz: dei-lhes os meus sábados para ser um sinal entre mim e eles, para que possam saber que eu sou o Senhor que os santifica. Para identificar a marca, devemos primeiro identificar a besta. Em profecia, o que uma besta representa? Daniel 7, 23 diz: a quarta besta será um quarto reino na terra. As bestas na profecia representam reinos, governos, organizações governantes terrestres. O termo não denota desrespeito, não significa características bestiais. A descrição de cada besta é uma descrição do governo envolvido. De acordo com Apocalipse 13, 1, esta besta, com uma marca, surge do mar. O que a água representa na profecia? Apocalipse 13, verso 1. Então pôs-se na areia do mar, e vi uma besta surgindo do mar, tendo 7 cabeças, 10 chifres, e em seus chifres 10 coroas, e em suas cabeças um nome de blasfêmia. Apocalipse 17, 15. Então ele me disse: as águas que viste, onde a prostituta se senta, são povos, multidões, nações e línguas. Então a Escritura se interpreta. Vemos que as águas são gente, multidões, nações, línguas. A água na profecia representa uma área muito populosa, massas de pessoas. Apocalipse 13, observe que esta besta, que tem uma marca que eu não devo receber, tem 8 características pronunciadas. Então vamos olhar para essas 8 características do livro de Apocalipse. Existe apenas uma entidade que tem todos os 8 em toda a história. Só existe uma. E eu gostaria de fazer uma pausa bem aqui. Antes de continuarmos, é importante para mim pessoalmente dizer que iremos abordar um pesado assunto sensível esta noite. Estarei citando diferentes documentos históricos que não têm a intenção de acusar indivíduos, mas mostrar o cumprimento da profecia. Deus tem seus filhos em todas as culturas, seitas, sistemas de crenças. Quando eles ouvem sua voz, sua verdade, eles não hesitam em segui-lo, mesmo que isso signifique abandonar suas tradições. As informações citadas aqui é direcionada apenas para um sistema, que tem várias doutrinas que veremos claramente
vai contra as Escrituras. Característica número 1. A besta receberia seu poder, assento e autoridade. Apocalipse 13:2. Agora, a besta que eu vi era como um leopardo. Seus pés eram como os pés de urso. Sua boca como a boca de um leão. O dragão deu a ela seu poder, seu trono e grande autoridade. As Escrituras descrevem Satanás como o dragão. Apocalipse 12:4. Sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu e a jogou na terra. E o dragão ficou diante da mulher, que estava pronta para dar à luz, para devorar seu filho, Jesus, assim que nasceu. O dragão representa principalmente Satanás, mas também simboliza a Roma pagã, uma nação pela qual Satanás trabalhou. E sabemos disso porque Mateus 2:16. Vemos que Satanás usou o rei Herodes como governante romano para tentar destruir Jesus, matando todos os bebês em Belém. A história é clara que a Roma papal significa a Igreja Católica Romana ou papado, recebeu seu poder, autoridade e a capital da antiga Roma pagã, o antigo governo político. Citando o historiador Karl Eckert, o papado e assuntos mundiais, citando: quando o Império Romano se desintegrou e seu lugar foi tomado por uma série de rudes reinos bárbaros, a Igreja Católica Romana não só se tornou independente do Estado em seus assuntos religiosos, mas dominou os assuntos seculares também. Citando Adolf Harnack, o que é o cristianismo? A Igreja Romana se esforçou no lugar do Império Romano Mundial, do qual é a continuação real. O Papa é o sucessor de César. Vejamos a característica número 2. A besta se tornaria uma potência mundial. Apocalipse 13:3 e 7. E eu vi uma de suas cabeças como se tivesse sido mortalmente ferida, e sua ferida mortal foi curada. E todo mundo se maravilhou e seguiu a besta. Foi-lhe concedido fazer guerra aos santos e para vencê-los, e a autoridade foi dada sobre ela por cada tribo, língua e nação. Ninguém contestaria que durante a Idade Média, o papado era de fato uma potência mundial. Mais uma vez, o papado se encaixa na identificação. Papa Gregório VII proclamou a perfeição da Igreja Católica Romana, declarando que a Igreja nunca errou, nem jamais erraria de acordo com as Escrituras. O orgulhoso pontífice reivindicou em seguida o poder de destronar imperadores e declarar que nenhuma sentença que ele pronunciou poderia ser revertida por qualquer um, mas era sua prerrogativa reverter as decisões de todos os outros. Característica 3. A besta governaria por 42 meses. Apocalipse 13:5. E foi-lhe dada uma boca, falando grandes coisas e blasfêmias, e ele recebeu autoridade para continuar por 42 meses. O tempo de governo do papado é repetidamente referido na profecia de 1260 dias, que é a mesma coisa quando você diz 42 meses, ou é a mesma coisa quando você diz 3 anos e meio. Todos eles equivalem à mesma quantidade de 1260 anos literais. Veja que na profecia, que um dia é igual a um ano. Então, uma semana é igual a 7 dias. Seria igual a 7 anos. Vemos isso em Ezequiel 4:6. Deus diz: e eu te designei cada dia um ano. Números 14:34. Após o número de dias em que pesquisaste a terra, mesmo 40 dias, cada dia durante um ano, você deve levar suas iniquidades até 40 anos. A história mostra que o papado perseguiu os santos por 1260 anos. A supremacia legalmente reconhecida do Papa começou em 538 d.C., quando o imperador Justiniano se elevou ao bispo de Roma, ao cargo de cabeça de todas as igrejas. Isso é conhecido como o Edito de Justiniano. Em 538 d.C., se tornou o ponto da viragem na história do Império Romano, quando Justiniano se declarou um teólogo, a partir deste ano, e não mais um soldado. Ele cruzou a barreira de seu mandato
do Império Romano pagão ao Império Romano sagrado. Adicionando exatamente 1260 anos a 538 d.C., nos traz ao ano de 1798, que é o ano que o Papa foi destronado quando o general francês Berthier, sob Napoleão, levou-o ao cativeiro. Cerca de 18 meses depois, o Papa morreu no exílio na França. Este ato acabou com o poder papal em termos de aplicação de decretos papais, exatamente como a profecia previu. Característica número 4. A besta seria culpada de blasfêmia. Apocalipse 13, 5 e 6. E ele recebeu uma boca para falar grandes coisas, blasfêmias. Recebeu autoridade para continuar por 42 meses. Então ele abriu a boca em blasfêmia contra Deus. Blasfêmia do seu nome, seu tabernáculo e aqueles que moram no céu. A Bíblia Sagrada define blasfêmia como alegar ser Deus, conforme mostrado em João 10, 33. Os judeus responderam, dizendo, por um trabalho não te apedrejamos, mas por blasfêmia. E porque você, sendo homem, faz-se Deus. E a blasfêmia também reivindica o poder de perdoar pecados, como mostrado em Lucas 5, 21. E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo, quem é este que fala blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Então, a próxima declaração pode ser considerada uma blasfêmia. Uma citação do Dicionário Eclesiástico de Ferraris. O Papa é de tão grande dignidade, tão exaltado, que ele não é um mero homem, mas como se fosse Deus, o monarca divino e imperador supremo, rei dos reis, de modo que, se fosse possível, que os anjos pudessem errar na fé, eles podem ser julgados e excomungados pelo Papa. Citando Christopher Marcellus, oração no 5º Conselho de Latrão. Tu és outro Deus na terra. Citando o Nacional Católico. O Papa não é apenas o representante de Jesus Cristo, mas ele é Jesus Cristo, ele mesmo escondido sob o véu da carne. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Não deixe ninguém te enganar de forma alguma, pois esse dia não virá a menos que a queda venha primeiro, e o homem do pecado seja revelado, filho da perdição, que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é adorado, para que ele se assente como Deus no templo de Deus, mostrando a si mesmo que ele é Deus. Vamos citar o Catecismo da Religião Católica, Nova York, 1929. Pergunta: o padre realmente perdoa os pecados ou ele apenas declara que eles foram remetidos? Resposta: o padre realmente e verdadeiramente perdoa os pecados em virtude do poder dado a ele por Jesus Cristo. Citando Santo Afonso de Ligório, as dignidades e deveres do sacerdote. O sacerdote tem o poder das chaves, ou do poder de liberar pecadores do inferno e torná-los dignos do paraíso. E o próprio Deus é obrigado a permanecer pelo julgamento dos sacerdotes. O sacerdote pode, de certa maneira, ser chamado de criador de seu criador. Deixe o padre, diz Saint Laurent Justinian, aproximar-se do altar como outro Cristo. Característica número 5. A besta receberia uma ferida mortal que curaria. Então o mundo inteiro a seguiria. Apocalipse 13, 3. E eis que vi uma de suas cabeças como se estivesse ferida de morte, e sua ferida mortal foi curada. E todo mundo ficou maravilhado com a besta. Esse maravilhar-se não significa que eles andam fisicamente ou vagueiam com a besta. Esta é uma função cognitiva. Eles se maravilham com a besta para que eles tenham a mesma mentalidade da besta. Eles optam por se unir ao poder da besta. O papado recebeu o que parecia ser um golpe mortal, quando em 1798 Berthier levou o Papa cativo e ele morreu no exílio. Metade da Europa pensou que o papado havia acabado com este evento. No entanto, Deus deixou registrado que a ferida seria curada e a influência do papado cresceria, até que todo mundo seguisse seu exemplo. O Papa Francisco expressou um intenso desejo de unidade
com os ortodoxos orientais, anglicanos e muitas outras denominações protestantes importantes. Começou essa iniciativa com um memorável chat de vídeo ao vivo com Kenneth Copeland e sua congregação. A renovação católica e carismática é a esperança da igreja, exclamou o bispo episcopal anglicano Tony Palmer. Minha esposa viu que poderia ser católica e carismática, evangélica e pentecostal, e foi absolutamente aceita na igreja católica. A multidão aplaudiu. O batismo entre o catolicismo e o protestantismo está se fechando rapidamente. No entanto, embora a própria Roma não tenha mudado, muitas igrejas protestantes têm mudado e estão comprometendo suas crenças fundamentais para se assemelhar a Roma e não estão mais protestando contra suas tradições feitas pelos homens. A influência e o poder do papado aumentam constantemente. Ao longo dos séculos, o número de católicos em todo o mundo mais do que triplicou para 1,3 bilhão, de acordo com o censo do Anuário Pontifício de 2019. O mundo olha para o Papa hoje como a única esperança da unidade global, amor, paz e decência, precisamente como Deus previu. Característica número 6. A besta teria o número místico 666. Apocalipse 13, 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de um homem. Seu número é 666. Portanto, a Bíblia afirma claramente que 666 é o número de um homem. Interpretações modernas desta profecia aplicam incorretamente o 666 a várias tecnologias. Mas não temos que perder nosso tempo imaginando qual. Porque a Bíblia afirma que é um homem. Obviamente, tecnologia, código de barra, chips ou qualquer outra coisa não perseguiu os santos em 1260 anos. Eles não blasfemaram alegando ser Deus. Os chips não afirmam perdoar pecados. Em vez disso, esses atributos pertencem ao poder da besta, o anticristo. No entanto, antes que possamos chamar qualquer entidade de anticristo, devemos ter certeza de que ela cumpre todos os descritos que a Bíblia dá. Este texto afirma claramente que o número é de um homem, mas também a besta. O número 666 se aplica ao papado, um reino representado por uma besta. Como mostrado na tabela de títulos papais, é o número de um homem, o governante supremo daquele reino, trazendo em linha com o homem do pecado, como lemos em Tessalonicenses 2:3. Um dos títulos oficiais do Papa, Vicarius Filii Dei, ou Vigário do Filho de Deus, é facilmente verificado em canhões papais ou outras publicações católicas. Em uma página autenticada em 1943, Dr. Johannes Kestan, da Universidade Católica da América, disse: o título Vicarius Filii Dei, bem como o título Vicarius Christi, é muito comum como título para o Papa. Citando nosso visitante de domingo, uma publicação jesuíta, o título do Papa de Roma é Vicarius Filii Dei. Isto está inscrito em sua mitra, e se você pegar as letras e somá-los, chegam a 666. Citando o Dr. Henry Grattan Guinness, protestante, em Babilônia e a Besta, um oficial inglês da alta patente, que em 1799 fez um favor especial enquanto estava em Roma, deu uma olhada nas joias e coisas preciosas do Papa. Descobriu assim que a tiara papal trazia a inscrição Vicarius Filii Dei. Muitas igrejas protestantes hoje desejam aplicar o 666 para toda a humanidade em vez de o papado. Mas se os católicos e protestantes concordarem com o título, e mesmo os jesuítas, a sociedade jurou proteger o Papa a todo custo. Todos o confirmam em suas próprias publicações. Pegue o valor do algarismo romano e adicione-os conforme mostrado na tela. Então, 5 é V, 1 é I, C é igual a 100 e assim por diante. Adicionando cada caractere, o total é 666. Citando o New Advent Catholic Encyclopedia, desde o século XIV, a tiara do Papa teve 3 níveis. De acordo com o Vaticano, as 3 camadas simbolizam o triplo poder do Papa, o Pai dos Reis, o Governador do Mundo e o Vigário de Cristo. Característica número 7.
A besta seria um poder religioso. Está envolvida a adoração. Apocalipse 13, 5 e 8. E ele recebeu uma boca para falar grandes coisas, blasfêmias. Recebeu autoridade para continuar por 42 meses. Todos os que habitam na terra irão adorá-la, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro, morto, desde a fundação do mundo. O papado é diferente dos reinos pagãos anteriores a ele, porque é um poder político e um poder religioso. Este poder não é um governo secular, mas está envolvido em questões espirituais. A palavra adoração é usada 4 vezes somente em Apocalipse 13, um capítulo de advertência contra a adoração falsa. Citando o Papa Pio IX, 8 de dezembro de 1864, a religião católica deve ser considerada a única religião do povo, com a exclusão de todas as outras formas de adoração. Característica número 8. A besta faria guerra e perseguiria os santos. Apocalipse 13, 7. Foi-lhe concedido fazer guerra aos santos para superá-los, e a autoridade foi dada a ele sobre cada tribo, língua e nação. Cristãos protestantes foram falsamente acusados dos crimes mais terríveis e declarados ser a causa de grandes calamidades. Eles foram cruelmente condenados como rebeldes contra o império, como inimigos da religião. Um grande número foi jogado para feras ou queimado vivo nos anfiteatros. A punição deles costumava ser o principal entretenimento em celebrações públicas. Vastas multidões reunidas para apreciar a vista e saudando as agonias dos risos e aplausos. Os historiadores D'Albiney e Wiley dizem que mais de 1 milhão de pessoas inocentes foram massacradas em apenas um único evento. Citando João Calvino, em uma carta que ele escreveu ao imperador Carlos V, eu nego ser ele o vigário de Cristo, que, perseguindo furiosamente o Evangelho, demonstra por sua conduta que ele é o anticristo. Citando W. Leck, History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism, a Igreja de Roma derramou mais sangue inocente do que qualquer outra instituição que já existiu entre a humanidade. Citando John Daniel, o grande design exposto para o pesquisador imparcial, história surtos de carnificina do romanismo, onde cidades e populações inteiras foram impiedosamente eliminadas, só porque eles adoravam a Deus de uma maneira diferente do catolicismo romano. 1 João 2, 22 diz: quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ele é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Estas fontes citadas não são um ataque em qualquer grupo de pessoas. É um ataque ao diabo, que é o responsável por toda essa bagunça. O próprio Deus nos diz que esse sistema tem uma marca que não ousamos receber. Louvado seja Jesus por ter descoberto em seu livro de Apocalipse os planos mortais de Satanás para destruir todos nós. Uma vez que agora identificamos positivamente as 8 características da besta de Apocalipse 13, como o sistema papal, vamos permitir que o papado nos diga qual é a sua marca. Citando sua eminência James Cardinal Gibbons, nono arcebispo de Baltimore, que escreveu: um dia um homem pegou Peter Girmans, converte o catolicismo à doutrina católica e leia a página 50. Pergunta: qual é o dia de sábado? Resposta: sábado é o dia de sábado. Pergunta: por que observamos o domingo em vez de o sábado? Resposta: observamos o domingo em vez de o sábado porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. O homem ficou chocado e supôs que devia haver algum engano. Então ele escreveu uma carta para o então famoso James Cardinal Gibbons e perguntou se a Igreja Católica realmente tinha mudado a adoração do sábado para o domingo. Claro, a Igreja Católica afirma que a mudança foi ato seu. E o ato é uma marca de seu poder eclesiástico, a autoridade em assuntos religiosos. Citando o Registro Católico de Londres, o domingo é a nossa marca de autoridade.
A igreja está acima da Bíblia. E essa transferência da observância do sábado é a prova desse fato. Santo Sábado de Deus nunca foi planejado para ser mudado por ninguém, amigos. Lemos em Êxodo 31, 16, 17, e Deus diz: para observar o sábado ao longo de suas gerações, por uma aliança perpétua, um sinal entre mim, Deus, e meus filhos, você, para sempre. Ezequiel 20, 20 diz: santificai-me os sábados, eles serão um sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus, que os santifica. Também Ezequiel 20, 12 diz: além disso, também lhes dei os meus sábados, para que seja um sinal entre mim e eles, para que eles possam saber que eu sou o Senhor que os santifica. Citando um catecismo doutrinário de Stephen Keenan, pergunta: você tem outra maneira de provar que a igreja tem poder para instituir festivais de preceito, significando uma regra geral destinada a regular o comportamento ou pensamento? Resposta: se ela não tivesse esse poder, ela não poderia ter feito aquele que todos os religiosos modernos concordam com ela. Ela não poderia ter substituído a observância do domingo, o primeiro dia da semana, pela observância do sábado, o sétimo dia. Uma mudança para a qual não há autoridade escriturística. Amigos, vimos em seus próprios escritos que o sistema do catolicismo romano afirma que mudou o dia de culto do sábado para o domingo. A guarda do domingo é sua marca de autoridade e poder. Esta é uma batalha ao longo do tempo para adorar o seu Deus, seu Criador, seu Redentor. Lembre-se, para cada verdade bíblica, Satanás tem uma falsificação. A marca de Deus, seu sinal de poder, é o sábado do sétimo dia, a guarda do sábado. Considere que a marca da besta, seu sinal de poder, é a guarda do primeiro dia, o domingo. O domingo. Parece incrível o desconhecimento da maioria de que o papado afirma mudar o dia de adoração do sábado para o domingo. O papado realmente substituiu o domingo pelo quarto mandamento de Deus, o sábado. Ou eles apenas pensaram que mudaram? Daniel 7, 25. Ele falará palavras pomposas contra o Altíssimo, perseguirá os santos do Altíssimo e pretende mudar os tempos e a lei. Então os santos serão entregues em sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Daniel 7 é uma profecia paralela a Apocalipse 13. Outras versões, como a King James, diz: e eles pensaram em mudar os tempos e as leis. O Catecismo Católico mostra que o papado tentou mudar a lei de Deus. Os 10 mandamentos foram violados. O segundo mandamento, que se refere às imagens e à adoração de santos ídolos, está ausente na literatura católica. E para compensar a perda de um, o 10º mandamento foi dividido em 2. O 4º mandamento, que Deus fala sobre o sábado, o seu sábado, agora mudou e se tornou o 3º mandamento no Catecismo Católico. O dia da adoração é alterado por decreto papal de sábado para o domingo. O papado apenas pensou que uma mudança tivesse sido feita. De acordo com Deus, o domingo não é um dia sagrado. O sábado, do 4º mandamento, ainda está ligado, amigos. John A. O'Brien escreveu neste livro, Faith of Millions, as credenciais da religião católica, citação, mas, uma vez que o sábado, não o domingo, é especificado na Bíblia, não é curioso que os não católicos que professam tirar sua religião diretamente da Bíblia, não da igreja, observem o domingo em vez de o sábado? Sim, claro, é inconsistente. Mas essa mudança foi feita cerca de 15 séculos atrás. O protestantismo nasceu e, na época, o costume foi universalmente observado. Eles continuaram o costume, mesmo que dependa da autoridade da Igreja Católica e não sobre um texto explícito na Bíblia. Essa observância permanece como um lembrete da Igreja Matriz, da qual as seitas não católicas se separaram, como um menino fugindo de casa, mas ainda carregando no bolso uma foto de sua mãe ou uma mecha de cabelo dela.
Sabe, amigos, Deus se machuca quando os líderes religiosos são seletivos, com apenas 9 mandamentos, e fazem com que as pessoas tropecem o seu mandamento do sábado. Qual foi a crítica de Deus aos seus antigos sacerdotes ou pastores? Malaquias 2, de 7 a 9. Você fez com que muitos tropeçassem na lei. Vocês não mantiveram meus caminhos, mas têm sido parciais na minha lei. Deus disse que os líderes religiosos, nos dias de Ezequiel, não estavam seguindo seus caminhos e zombando de suas leis. Em Ezequiel 22, 26, 27 diz: Seus sacerdotes violam minha lei e profanam minhas coisas sagradas. E eles não fazem distinção entre o sagrado e o profano, nem tornam conhecida a diferença entre o impuro e o limpo. E eles escondem seus olhos do meu sábado, para que seja profanado entre eles. Isso ainda está acontecendo hoje. Muitos líderes religiosos dizem que não há diferença entre o sábado e o domingo. Ou qualquer dia serve, se você for sincero. Amigos, Deus ainda diz em Ezequiel 22, 8, Vocês desprezaram minhas coisas sagradas e profanaram meus sábados. O Senhor derramará sua ira sobre aqueles que dizem, como em Ezequiel 22, 28, Assim diz o Senhor, quando o Senhor não falou nada. Deus não vai ignorar ou esquecer essas adições ou subtrações de suas palavras. É sério em afirmar que nossas ideias não são dele. Nunca devemos colocar palavras em sua boca ou desacreditar o que ele disse. A Escritura nos avisa que a atividade religiosa é totalmente inútil se não estivermos fazendo a vontade de Deus. Cristo é claro que invocar o nome de Deus, e até mesmo liderando em grandes programas humanitários abnegados, será desperdiçada se a obediência à vontade de Deus não for seguida. A Escritura afirma que a obediência é o verdadeiro teste de uma religião válida ou seguidor genuíno de Cristo. Aqueles que se envolvem totalmente na pregação do nome de Jesus e não guardam os seus mandamentos, não podem encontrar a aprovação de Deus. Aqueles que defendem só a Escritura e a Bíblia, somente a Bíblia, como autoridade suprema, devem ter a aprovação de Deus. Agora vamos esclarecer o que significa ser um protestante ou protestante. O protesto é negar, rejeitar a autoridade da Igreja Universal do Papa, o Papado, Igreja Romana Católica, o sistema papal, para afirmar os princípios da Reforma, pelos quais milhares de reformadores morreram. Você vê que o protestantismo original acreditava na sola Escritura e protestou contra as falsas crenças religiosas do papado. Os protestantes perguntaram ao Papa como você poderia mudar a lei sagrada de Deus? Citando a Igreja Católica de Santa Catarina, em 21 de maio de 1995, talvez a coisa mais ousada, a mudança mais revolucionária que a Igreja sempre fez, aconteceu no primeiro século. O dia sagrado, o sábado, foi alterado de sábado para domingo. O dia do Senhor, dies Domenica, foi escolhido. Não de qualquer direção observada nas Escrituras, mas do senso da Igreja de seu próprio poder. O dia da ressurreição, o dia de Pentecostes, 50 dias depois chegou no primeiro dia da semana. Portanto, este seria o novo sábado. Pessoas que pensam que as Escrituras devem ser a única autoridade deveriam logicamente se tornar adventistas do sétimo dia e santificar o sábado. Fecha a citação. Então, onde é colocada a marca da besta numa pessoa? Deus nos diz em Apocalipse 13, 16, E ele fez que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca nas suas mãos e em suas testas. A marca não é literal. Lembre-se de que estamos lidando com símbolos. Profecia. A testa representa a mente com a qual servimos a Deus. Romanos 7:25. E a mão é um símbolo de trabalho. Eclesiastes 9:10. Aqueles que aceitam a observância do domingo de boa vontade são marcados na testa. Eles estão escolhendo. Aqueles que concordam em trabalhar no sábado para evitar a perseguição, a morte, são marcados na mão.
As pessoas que observam o domingo agora têm a marca da besta? Vamos ter a resposta da Bíblia, Apocalipse 13, 17. E ninguém pode comprar ou vender, exceto aquele que tem a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Nenhuma pessoa tem a marca da besta agora. Chegará um dia em que ninguém poderá comprar ou vender a menos que tenha a marca da besta. É nessa época em que os homens serão forçados a escolher trabalhar ou não no sábado, santo dia de Deus, e observar o domingo como um dia sagrado. É quando você será marcado tanto na testa como na mão. A quebra do sábado é um assunto muito sério, porque envolve pecado ou transgressão da santa lei de Deus. 1 João 3,4 Todo aquele que comete pecado transgride também a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Aqueles que profanam conscientemente o dia santo de Deus agora vão perder a capacidade de pensar e ver claramente e vão acabar na escuridão. Então João 12:35 diz, Então Jesus disse-lhes, mais um pouco, a luz estará com você. Ande enquanto você tem luz, para que as trevas não te alcancem. Quem anda nas trevas não sabe para onde está indo. Amigos, nestes últimos dias, Deus ordenou a seus anjos que se contivessem os ventos da terra, até que algo acontecesse ao seu povo. O que é isso? Temos um Deus misericordioso, mas em algum ponto isso deve chegar ao fim. Você tem tempo ainda de escolher seus caminhos. Apocalipse 7, de 1 a 3. Depois dessas coisas vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que o vento não sopre sobre a terra, no mar ou qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do leste, tendo o selo do Deus vivo. E ele clamou em alta voz para os 4 anjos, a quem foi concedido prejudicar a terra e o mar, dizendo, não prejudique a terra, o mar ou as árvores, até que tenhamos selados os servos do nosso Deus em suas testas. Os ventos que sopram representam contendas, guerras, comoção. Deus está impedindo a destruição devastadora da terra, até que seu povo tenha tomado sua decisão por ou contra ele e tudo que ele representa. Não é suficiente apenas afirmar que servimos a Deus, também devemos obedecê-lo. Quem receberá a ira de Deus nos últimos dias? Apocalipse 14, 9 e 10. Então o terceiro anjo os seguiu dizendo em alta voz, se alguém adora a besta, sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, ele mesmo também beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado com força total no copo de sua indignação. Ele será atormentado com fogo e enxofre, na presença dos seus santos anjos, na presença do Cordeiro. Qual é a ira de Deus? Apocalipse 15, 1. Então vi outro sinal no céu, grande e maravilhoso. 7 anjos tendo as 7 últimas pragas, pois neles a ira de Deus é completa. Amigos, como cristãos que guardam os mandamentos, precisamos temer as 7 últimas pragas iminentes? De modo nenhum. Nosso Salvador Jesus diz, não tema. Nos fornece centenas de promessas para reivindicar, como Salmos 91, 10 e 11. Nenhum mal te sobrevirá. Nenhuma praga chegará perto da tua casa, pois ele dará aos seus anjos o comando para mantê-lo em todos os teus caminhos. Amém? Aqueles que têm o selo de Deus têm a promessa de segurança. Será protegido de todas as 7 últimas pragas. Agora, muitos de vocês se perguntam, os Estados Unidos são mencionados na profecia? Vamos dar uma breve olhada em um estudo muito mais profundo. Apocalipse 13, 11 e 12, João viu outra besta levantar-se da terra. Mais ou menos na época em que a besta do versículo 1 foi para o cativeiro, no versículo 10. E ele tinha 2 chifres semelhantes ao cordeiro, e ele falou como um dragão. Existe apenas uma nação que se qualifica como a segunda besta. O poder descrito deve se tornar uma nação poderosa, a fim de exercer autoridade sobre todas as nações do mundo. Ele teve que emergir da terra, que é um território não ocupado. O poder teria qualidades de cordeiro, com elevados princípios de liberdade, igualdade, atributos de Cristo, mas acabaria falando como dragão. A Constituição dos Estados Unidos entrou em vigor em 1789.
mais ou menos na época do final daquela profecia de 1260 anos. Os Estados Unidos foram independentes exatamente no prazo que Deus predisse. A nação de Dublin, em 1850, falou dos Estados Unidos como um império maravilhoso que estava emergindo e, em meio ao silêncio da terra, aumentando seu poder e orgulho. Veja, ele tinha 2 chifres de cordeiro. Os chifres do cordeiro indicam juventude, inocência, gentileza, representando adequadamente o personagem dos Estados Unidos quando apresentado ao profeta como surgindo em 1798. A besta com chifres de cordeiro falando como um dragão aponta para uma contradição notável entre o que esta nação professa versus o que ela pratica. A previsão de que falará como um dragão e exerce todo o poder da primeira besta prediz claramente um desenvolvimento do espírito de intolerância e perseguição chegando. Que 2 coisas trágicas. A segunda besta faz com que as pessoas façam. Apocalipse 13, 12 e 16. Exerce toda a autoridade da primeira besta na presença dele. E faz com que a terra e aqueles que nela habitam, para adorar a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livre e escravo, recebam uma marca na sua mão direita ou na testa. A América vai liderar ao forçar as pessoas para receber a marca da besta. Este magnífico país em breve repudiará a liberdade religiosa e forçará as pessoas a adorar a besta. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos da América unirem comuns pontos de doutrina, devem influenciar o Estado para fazer cumprir seus decretos para sustentar suas instituições, então a América protestante terá formado uma imagem da hierarquia romana e a imposição de penalidades civis sobre seus centros resultará inevitavelmente. Como a segunda besta convencerá as pessoas que devam ouvi-la. Apocalipse 13, 13. Ele realizará grandes sinais para que até mesmo faça descer fogo do céu, na terra, aos olhos dos homens. E engana aqueles que habitam na terra para os sinais que lhe é concedido fazer na visão da besta. Dizendo àqueles que moram na terra para fazer uma imagem da besta que foi ferida pela espada e reviveu. Uma imagem é uma cópia. Tem os atributos do original. A única entidade que tem todas essas outras características, toda a história é o sistema católico romano. É a primeira besta de Apocalipse 13. Amigos, vão à história e vejam por si mesmos. Este era um poder que utilizava recursos do Estado a fim de fazer cumprir suas doutrinas, mesmo quando essas doutrinas eram contrárias à palavra de Deus. A segunda besta fará o mesmo. A profecia diz isso. Estamos vendo sinais de que isso está acontecendo já em nossos dias. A segunda besta utilizará boicote, ameaças de morte, para forçar as pessoas em Apocalipse 13, de 15 a 17. De acordo com as Escrituras, a marca será aplicada impondo sanções econômicas a qualquer pessoa relutante em aceitar a marca. A imagem é a união da igreja e o Estado, com adoração forçada. A besta semelhante a um cordeiro falará como um dragão. Lembre-se, Deus não força sua adoração ou obediência. No amor, Ele sempre nos dá liberdade de escolha. O que os discípulos disseram sobre se devemos obedecer a Deus ou o homem, Atos 5, 29. Mas Pedro e os apóstolos responderam e disseram, devemos obedecer a Deus antes que aos homens. Em Mateus 15, 9, e eles em vão me adoram, Jesus disse, ensinando como doutrinas mandamentos de homens. Isso nos avisa que não há sentido em seguir os ensinamentos do homem, porque é sem sentido, ineficaz, fútil, tolo. O que posso fazer para ter certeza de que não vou receber a marca da besta? Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Os santos de Deus são seus salvos, que vivem no céu para sempre, porque eles guardam todos os 10 mandamentos de Deus, nos alinhando com seu caráter. E eles se apaixonam por Jesus e querem ser como Ele, porque Jesus guardou os mandamentos. A questão é a lealdade a Jesus Cristo ou o anticristo. O grande conflito é sobre quem você adora. A marca da besta é igual ao culto dominical.
Tradição de homem, Apocalipse 13:4. E adoraram o dragão que deu poder à besta. Então, eles adorarão o dragão, obviamente, sem saber. Porque este dragão dá um poder à besta. É um sistema falsificado. E o mundo está começando a pensar como esta besta e seguir sua mentalidade. Considere que a marca de Deus é a adoração do sábado. Lei da liberdade de Deus. Apocalipse 22:14. Bem-aventurados os que cumprem os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. Cada pessoa tem que tomar uma decisão, seja a favor ou contra Deus. Mateus 12:30 diz, quem não é comigo é contra mim. E quem é comigo não ajunta, espalha. Imagine uma multidão de humanidade se reunindo. Diante deles está uma cerca. De um lado está Jesus, sorrindo. De outro, Satanás. Anda de um lado para o outro. Tanto Jesus quanto Satanás começaram a chamar as massas. Um por um, cada pessoa decide por si mesma, que escolheram mesmo como seu mestre, Jesus ou Satanás. O último homem decide não se juntar a nenhum dos grupos. Em vez disso, ele sobe na cerca e fica escranchado. E não está disposto a descer, então Jesus se vira e desaparece com seus seguidores. E Satanás sai com seu grupo. O homem em cima do muro está sentado sozinho, sorrindo, pensando-se muito inteligente. Mas de repente, ele vê uma espuma vindo em sua direção. Ele percebe que é Satanás. O maligno exige, vamos indo. Perplexo, o homem responde, não, eu não escolhi você. Eu não escolhi ninguém. Satanás sorri. Oh, sim, você escolheu. Veja, eu sou o dono dessa cerca. Amigos, não há dúvidas em minha mente de que lado eu quero ficar. E você? Jesus avisa, quem não está comigo é contra mim. Amigos, a indecisão é uma decisão. Se você não está reivindicando Cristo como seu Salvador pessoal, quem irá salvá-lo? A Bíblia diz claramente que Jesus é a porta, o portão para o céu, a única maneira de entrar. João 14,6 diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Devemos escolher Jesus e defender sua verdade. Temos olhado para suas palavras esta noite. Ele virá em breve, amigos. Não há mais tempo para atrasar. Amigo, você está sentado em cima do muro esta noite. Você sente Jesus chamando você agora. Você está vendo na sua Bíblia que a questão-chave em torno dos eventos do tempo do fim é a adoração. Eu oro para que você entenda a imensa importância das 8 características de identificação que Deus nos dá, mostrando quem é a marca da besta, em Apocalipse 13. Esta noite, você quer dizer, Jesus, eu escolho obedecer com amor? Em caso afirmativo, clique no link abaixo e faça a sua escolha. Você quer dizer que eu não quero adorar a besta ou receber a sua marca? Basta escolher assim também. É seu desejo deixar Jesus saber que você aceita o verdadeiro sábado bíblico. Vá em frente e escolha-o também. Talvez esta noite você queira que Jesus saiba que você gostaria de ser batizado. Vá em frente e faça essa escolha. Deixe-me orar com você. Pai do céu, eu oro para que Tu consoles alguém que está lutando contra a Tua Escritura agora. Oro para que cada um de nós veja claramente Teus pontos de identificação na profecia bíblica de quem é a besta e a sua marca. Nós sabemos que Tu virás em breve. Cada um de nós tem que tomar nossa própria decisão pessoal de que lado estamos. Mas esteja com cada pessoa, Senhor, de uma maneira especial agora. Envie Teu Espírito Santo para guiá-los em Tua palavra. Eu sei que há alguém ouvindo agora que quer se juntar no compromisso contigo, Senhor, para a Tua casa, escolher a Ti. No nome precioso e poderoso de Jesus. Amém. Lembre-se, nossos instrutores bíblicos ao vivo estão aguardando agora
para responder suas perguntas. Basta clicar abaixo. Muito obrigado por passar esse tempo comigo. Junte-se a mim amanhã, 19 horas, para um tópico fascinante, a prostituta, sobre como desbloquear as profecias bíblicas. Escolha o caminho de Deus. Boa noite, amigos. Obrigado por assistir. Se você quiser aprender mais verdades da Bíblia, convido você a se inscrever abaixo. Clique também aqui para assistir a um dos meus vídeos favoritos. E clique aqui no canto superior esquerdo para assistir a esta série na íntegra. Deus te abençoe.